Não é que eu prefira papel, mas você pode adaptar a urna eletrônica. Já existe uma solução tecnológica em que você, do lado da urna que está aí, você agrega um rolinho dessa, como tipo máquina registradora, em que o voto sai impresso e, uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urninha pequena, fica um votinho ali. Se houver dúvida, você abre aquilo ali e conta. Não, pois é, e o que ele está dizendo é exatamente aquilo que o Congresso poderia ter aprovado, né? A PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que tramitou. Não é só ele, depois a gente vai separando aqui ao longo dos próximos programas. Olha, Rodrigo Maia também falou isso, que presidiu a Câmara dos Deputados. Isso foi uma bandeira do PSDB, que pediu recontagem de votos na eleição de 2014, aquele estranhíssimo resultado que virou em cima da hora. O Alan Gani lembrou disso no programa na semana passada. Isso já foi bandeira do PDT, do brizolismo, isso era uma bandeira do Brizola, mas hoje em dia é pecado falar sobre esse tema. Se você tocar, se você questionar, né? Se você questionar essa ideia, você é golpista. É assim que você tem sido chamado, se questionar, apenas questionar. É o crime por hipótese que inventaram, né? Você não pode mais levantar hipótese, seja se o lockdown funciona ou não, seja de efeito colateral de vacina e agora da eficácia das urnas eletrônicas. Eu gosto muito da ideia do sistema alemão. O sistema de votação ele tem que ser o mais simples possível, de tal maneira que o cidadão mais simples possível ele consiga entender. E ninguém está sendo contra aqui as urnas eletrônicas. O que a gente quer é a transparência no processo e também era a questão da comprovação impressa. Quer dizer, você está unindo a tecnologia com o próprio documento em papel, justamente para poder auditar depois. Na eleição de 2014, a conclusão que chegaram, um exemplo clássico aí de falácia mesmo, antes da palavra ser muito desgastada, dessa falta de lógica, a urna, o sistema ele não é auditável, portanto não houve fraude, né, levando a uma falsa lógica. Mas espera aí, mas o sistema não é auditável, como eu disse isso na semana anterior. E essa insistência toda, Silvio, em relação, parece que estão escondendo algo. Vamos supor que o Lula ganhe a eleição. Eu acho que não, mas vamos bater na madeira, Lula outra vez, nem de brincadeira, né? Mas vamos supor que o Lula ganhe a eleição. Eles estão alimentando, eles mesmos, com essa insistência em não demonstrar transparência ou de acusar qualquer um de golpista quando tenta levantar hipóteses plausíveis, porque vários sistemas eles são invadidos e houve precedente porque o próprio TSE foi invadido, apagaram o log lá, a consultoria desapareceu com o log do sistema. Quer dizer, não é uma teoria conspiratória, houve um fato. E aí, se o Lula ganha, de repente vai ficar aquele clima de que houve fraude, né? Vai alimentar esse discurso, quando podiam fazer completamente diferente, né? A situação dos Estados Unidos. Exatamente. É um belo exemplo. Hoje Quer seguir você então, Paulo? Eu ia passar a bola aqui para a Fabi, mas vai lá, pode falar. Não, é um rápido comentário em cima disso que o Alan está dizendo. Nos Estados Unidos, hoje, você tem, variando de acordo com as pesquisas, você tem alguma coisa como 50%, 55% segundo o Rasmussen, 48% segundo a CNN, dos americanos que acreditam que o Joe Biden foi eleito de forma fraudulenta. São pesquisas recentes. E quando você pega esses números, tem um percentual grande de democratas, eleitores democratas. Entre os republicanos, o número é perto de 80%. E você pode dizer, é tudo maluco, mas você está falando de milhões, talvez mais de uma centena de milhões de americanos, que consideram que o seu presidente foi eleito de forma ilegítima. Isso, por si só, é danoso para o país. Isso é o fruto da imprensa tentando ganhar essa discussão da transparência eleitoral e da integridade do voto no grito. E não é assim que a sociedade supera as suas diferenças. E acho que tem a questão, eu vou insistir nisso, né, Fabi, que se você não tem liberdade de questionar, de perguntar, de querer um sistema ainda melhor, uma dupla verificação, uma segunda camada,
Eu acho que aí sim é que a democracia está ameaçada em você não poder questionar. Nós já estamos numa eleição em que temos temas proibidos. Não podemos falar sobre determinados assuntos, não podemos ligar determinados partidos a determinadas siglas, né? Estamos diante desse cenário. Nós temos aí, à frente da Corte Eleitoral, também um ministro que preside um inquérito sem pé nem cabeça no STF. Né? Então, assim, já tem tudo isso. E você não pode sequer dizer, olha, dá para melhorar um pouquinho? Quantos impérios na história da civilização não eram cercados de muralhas e foram em algum momento violados? Principalmente depois que inventaram a catapulta, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que, no mínimo, poderia se imaginar que, talvez, em alguma hipótese, um hacker pode ter passeado durante meses no sistema do TSE. Opa, mas isso já aconteceu. Verdade. O que me deixa preocupado, o Paulo falou da situação dos Estados Unidos, mas lá ainda não existe um aparelhamento, né, com o judiciário. Infelizmente, isso já é real. Mas existe muito. Começou aqui, inclusive. Mas não como a gente está vendo aqui na Suprema Corte, esse alinhamento e o sufocamento de pessoas. A gente estava até comentando aqui antes de entrar nos bastidores, até colocando a parte financeira, né, multas altíssimas. Isso já está acontecendo na pré-campanha e os indícios são que farão isso a todo tempo, colocando multas absurdas e as pessoas se doem pelo bolso, né, criando aí uma novidade jurídica. Todas as decisões que estão vindo nesse sentido, você citou aqui o inquérito das fake news, e é preciso falar dele, porque ele continua ainda em modalidade de inquérito e ele abre precedente, porque qualquer coisa você coloca lá dentro, você não tem objeto definido. Isso juridicamente é um absurdo, na minha visão é ilegal e inconstitucional, mas ele é um mecanismo que foi instrumentalizado há 2 anos, está sendo perpetuado no tempo e vai ser usado ainda na campanha eleitoral. O que me preocupa demais, porque os mesmos ministros que são pertencentes do STF, são alguns também do TSE, e infelizmente a gente precisa nomear, né, mas o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente da Corte, já né, agora já nesse 2º semestre, do TSE, ele tem tido a postura de fazer algumas afirmações, né, algumas mudanças na legislação, por canetadas. E isso me preocupa e eu acho que a gente precisa sempre falar disso, não esquecer disso e apontar. Porque quando a gente aponta isso, a gente está apontando que a gente quer que as instituições sejam reforçadas, que os tribunais se valem, ao contrário do que dizem. Não queremos destituição de tribunal algum. O que a gente gostaria, até no passado ficou explanado por 3 milhões de assinaturas, é que tivesse um pedido de impeachment pautado lá onde é a casa correta, lá no Senado. Não houve isso. Infelizmente, a gente vai ter as eleições agora nesse sentido, com isso em andamento. Mas, como a gente fala aqui, a internet não esquece, o povo não esquece, e democracia é povo, então precisa combinar com o povo.